nomofobia, essa expressão se refere ao medo ou ansiedade pela falta do uso do celular. Eita, meu Jesus. Apesar de não ser oficialmente considerado um transtorno mental. Ana Rebeca Passos está de volta, conversa com a gente ao vivo. Então, Ana, quais são os efeitos, né, da dependência do celular? Quando é que a gente pode considerar que é uma dependência mesmo? Renata, creio eu, não é? Mas a nossa convidada vai explicar melhor, não é? Que é o fato de você não conseguir passar pequenos momentos sem aquele aparelho, né? Inclusive, eu quero deixar bem claro que eu só faço pautas, não é, que me entregam. Porque, por exemplo, na área de comunicação social é impossível a gente ficar sem esse tipo de ferramenta que é o celular, mas aí tem aquela questão, né, de você saber quando é necessário você utilizar esse aparelho e quando está lhe fazendo mal. Então, a gente que trabalha com essa ferramenta, chega no final de semana, por exemplo, a gente deixa ele um pouco mais de canto, não é? Opa, vou organizar outras coisas da minha vida, não é? Depois eu pego um telefone, já que eu passo 24 horas com ele de segunda a sexta-feira. Pelo menos eu tenho tentado fazer isso para dar um descanso à minha mente. Mas tem gente que não consegue, tem que estar ali realmente todos os dias mexendo nesse aparelho, e aí se chama nomofobia. Agora, não só com as crianças, viu? Porque a gente já quer colocar a culpa na criança, ela está ali nesse vício. O adulto também passa por isso. Carol de Pontes, ela é professora do curso de psicologia do Nassau Caruaru. Bem-vinda, Carol, bom dia para você. É isso, né? Eu acho que é saber diferenciar quando me faz mal, agora quando é que acende realmente esse alerta. Está me fazendo mal e eu preciso deixar de lado um pouquinho esse aparelho. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. A nomofobia, ela não é só a falta do uso do celular, né? Ela é uma dificuldade, uma ansiedade que várias pessoas estão manifestando pela ausência da presença do celular. Então, pessoas que não conseguem nem ficar com o celular, com a distância mínima do celular durante um tempo. E aí vão desencadeando alguns sintomas de ansiedade que começam a prejudicar algumas relações. E no momento que começa a prejudicar algumas relações é que a gente vê a necessidade de alguma intervenção. Como, por exemplo, se quebrar o telefone, essa pessoa já fica num surto, né? Se o celular não conseguir carregar, se você esquecer o celular, então cria-se essa grande ideia de que é impossível viver o dia sem o aparelho. Quando há bem pouco tempo atrás a gente conseguia fazer de um outro processo, de uma outra forma, mas a gente conseguia, né? Mas eu acho, Ana, que é uma discussão, assim, não é um transtorno, né? Não está caracterizada ainda como um transtorno. A psicologia e as outras ciências, elas têm se voltado a tentar entender, porque é uma demanda muito nova. Mas me preocupa muito um fato. A gente está vivendo uma grande revolução tecnológica nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 3 anos, eu acho que com a necessidade de isolamento da pandemia, isso ficou muito demarcado. Então, a gente está vivendo e construindo essa revolução tecnológica e tentando entender ainda qual é o limite disso, quando é adoecimento, quando não é, né? E me preocupa essa presença do termo, né, nomofobia, para ele não virar uma justificativa. Então, eu fico o tempo todo no celular porque eu tenho nomofobia. Não é nesse sentido, né? O que é essa nomofobia? O que é que isso se apresenta como uma falta, talvez como uma falta de sentido mesmo, de ausência de sentido, porque o celular é muito fácil, né? O celular nunca frustra a gente. Carol, você falou sobre a questão de prejudicar as relações. Eu já vi vários recortes na internet mesmo, né? Nessas páginas da internet, de, por exemplo, uma família que está ao redor da mesa ali, né? A mãe colocou o prato de todo mundo e tá os 3 filhos e o marido num celular, e cada um com um telefone diferente, viu? Ou um tablet, né? Ou um Kindle. E aí essa mãe, ela come sozinha. Ela termina de comer e ela retira tudo da mesa e ninguém percebe. Só quando a mesa está sem comida, porque eles vão comer, porque a mãe tirou tudo. Até nas relações familiares prejudica bastante. Talvez uma das principais relações, né, que tenham sido prejudicadas seja a relação familiar, porque é uma relação que a gente tem mais tempo também, né, que a gente está ali mais no convívio. Esse prejuízo das relações, isso desemboca em tantas outras coisas. Por exemplo, é nessa conversa, né, do dia a dia que a gente aprende a se frustrar, que a gente aprende a construir soluções saudáveis para o dia a dia. Então, o celular, ele nunca frustra a gente. Se a gente não gosta da música, a gente passa. Se a gente não gosta do vídeo, a gente passa. Então, é uma relação muito gostosa, apesar de talvez não ser tão saudável.
E aí é na lida diária, na comunicação com o outro, que a gente aprende a frustração. Às vezes a gente fica com uma birra e vai tentando se comunicar. Então, o uso excessivo de telas, de uma forma geral, né, mas aqui em específico do celular, ele causa esse prejuízo nas comunicações e na forma de processo criativo. Então, quando a pessoa tem um problema, e aí não só criança, não só adolescente, mas adultos, talvez principalmente, fica muito ansioso, muito desesperado para tentar resolver um problema que, com a comunicação, fica tudo um pouco mais fácil. E com a ansiedade, né, desencadeando a ansiedade, pode desencadear outros problemas, né, outras doenças. Então, como reduzir isso? É possível? Quais práticas eu tenho que ter no dia a dia para tentar, não vou dizer me livrar, não é? Mas tentar ali se afastar um pouco desse vício, se é que eu posso chamar de vício. A gente está tentando ver várias práticas, né? Mas eu tenho trabalhado muito um retorno. Sim, um retorno à construção de vínculos familiares, um retorno às praças, às conversas, às atividades manuais, assim, para a gente, nesse momento que a gente está vivendo essa revolução digital, aí a gente também não esquecer do que é próprio do humano, né, das características humanas. Aí eu tenho trabalhado muito isso em consultório, com meus alunos também. Vamos retornar, vamos fazer outras atividades que sejam mais orgânicas, assim, que a gente está esquecendo, brincadeiras, né, um tempo aí de usar outras ferramentas que não só o aparelho. Para a gente encerrar, Carol, desligar as notificações desse aparelho ajuda? Pelo menos as minhas têm redes sociais que nem apitam mais, já me ajuda. Ajuda. Ajuda também realmente passar um tempo sem esse aparelho no mesmo ambiente, né? Se você não está conseguindo ficar no ambiente sem o aparelho, aí a gente já começa a entender um pouquinho de uma relação meio prejudicada e prejudicial. Então, tenta passar longe do espaço mesmo. Então, vai dormir, deixa na sala, deixa em outro lugar, né? Essa ideia de uma grande urgência, de uma grande situação que sempre vai acontecer, que você precisa estar com o celular perto, isso não é humano. A gente tem nosso tempo, a gente tem momentos que a gente está indisponível mesmo, e a gente precisa dar essa afastada física mesmo. Para mim já deu errado, viu? Porque eu tive que responder uma mensagem hoje às 3 horas da manhã, porque ele estava embaixo do aparelho, do travesseiro. Não façam isso. Carol, procurar ajuda é realmente o necessário e importante, né? Sim, sim. Procurar psicoterapia, caso você ache que não está conseguindo. E escutar também as pessoas que estão no teu convívio ali, né? Que às vezes as pessoas já sinalizam, está usando demais, não consigo mais ter uma conversa contigo. Então, escutar esses sinais, ver se as suas relações estão prejudicadas, e aí procura um profissional da área de psicologia ou de alguma outra terapêutica para poder estabelecer uma relação minimamente saudável com esse aparelho. Muito bem. Carol, muito obrigada pelas orientações, pelas informações. E só para reforçar, né, Renata, hoje, com o avanço da tecnologia, os aparelhos de telefone, eles já têm até com controle de quantas horas você fica ali no Instagram, por exemplo, no Facebook, não é? Acessando o YouTube, por exemplo. Então, ele já diz, olha, 4 horas você usou naquele dia. Aí você vai tentando reduzir, não é? Pelo menos para tentar aí manter a sua saúde mental em dia e não ficar tão preso às telas. Vai para a cachoeira, por exemplo, larga um pouquinho o aparelho, né? É baratinho e ajuda bastante. Renata. Obrigada, Ana. Pois é, rapaz. O celular, a gente, né, fica preso a ele, muitas vezes porque trabalha, mas a gente sabe que deixa a gente ansioso. Questão de redes sociais, a gente acha que aquilo que está ali é a realidade, que todo mundo, porque fulano tem, eu não tenho, porque fulano pode, eu não pode, e eu não posso, enfim, é ruim para a cabeça. Eu tenho esse acompanhamento que a Ana falou aí, do tempo de uso, e quando ele reduz, é maravilhoso, eu fico vibrando. Quando chega o relatório no meu celular, diz, você fez 2 horas a menos do que na semana passada. Eu, consegui. Obrigada, Ana, pelas informações. Um abraço para a Carol também. Bate-papo muito legal.